Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite, Edilene. Boa noite, Valentim. Estão aí postos aí para a nossa live de hoje, sobre esse tema perfeccionismo, não é? Vamos então dar um tempinho para o pessoal ir chegando. Curtam aí, compartilhem para aqueles que têm Facebook. Os que não tiverem vão poder assistir amanhã quando estiver disponível no YouTube. Eu já compartilhei aqui. Boa noite, João Carlos Batista, seja bem-vindo. Boa noite, Márcia. Muito bem, então vamos fazer a nossa prece aí de abertura e aí depois eu falo melhor sobre a proposta aí desse tema, que eu acho que tem muitos envolvidos, né, com esse tema aí, vivenciando isso, mas vamos lá, vamos fazer a nossa prece de abertura, sim? Mestre amado, amigos espirituais, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para mais uma vez estudarmos o teu Evangelho à luz da doutrina espírita e que, acima de tudo, possamos contar com o amparo dos amigos espirituais e que possamos sair daqui fortalecidos para vencer as nossas lutas íntimas, os nossos conflitos existenciais. Sabemos que só nós podemos vencer a nós mesmos. A doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, tem um manancial de instrumentos para que possamos alcançar essa vitória sobre nós mesmos. Pedimos, então, permissão para iniciarmos mais esse estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, então vamos começar aí as nossas reflexões. Por que surgiu esse tema, né? Porque eu vou falar da experiência própria, né, dessa questão do perfeccionismo. Então, acho que é importante, né, compartilhar informações, informações de ordem científica, né, psicológica, da ciência, mas também, obviamente, o que a doutrina espírita pode nos falar acerca disso, né, no sentido de nos ajudar, trechos de Jesus, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, e de outros autores aí que possam nos auxiliar diante desse assunto que não é algo tão comum, né, de nós debatermos, o que eu acho uma pena, porque são assuntos que é muito bom a gente conversar em grupo, né, fazer uma espécie de terapia, terapia em grupo, para que a gente possa trocar informações, experiências, enfim. Então, como eu falei antes, eu vou falar de experiência própria também, tá? Então, é algo vivencial, não necessariamente tudo que eu falar aqui é tudo que eu passei, enfim. Mas compartilhar informações, e, acima de tudo, a proposta da palestra é a gente despertar para que a gente possa perceber se o perfeccionismo está presente em mim em maior ou menor grau. Antes disso, saber se perfeccionismo é algo salutar, é algo bom, e aí ver causas, consequências e, obviamente, ao final, soluções. Muito bem, o que é o perfeccionismo? O perfeccionismo é, sim, algo que nos traz muito desconforto, porque a gente confunde muito o perfeccionismo com a perfeição, são coisas bem diferentes. O perfeccionismo é aquela tendência obsessiva, exagerada de ter tudo perfeito na realização de alguma coisa. Boa noite, Silva. Então, é muito natural e necessário que a gente se preocupe em fazer a coisa da melhor maneira possível. Mas só que o perfeccionista,
ele é alguém que extrapola isso. A busca pela perfeição ela é quase infinita. E nós nunca estamos satisfeitos com o que é feito. Boa noite, Tânia, seja bem-vinda. E aí isso nos traz grande desconforto. Então a gente vai levantar aqui, eu fiz aqui alguma coletânea de aspectos que a gente possa identificar em nós se temos aí o perfeccionismo aí presente dentro de nós, porque essa insatisfação constante de nunca estar satisfeito, e além do perfeccionista ele se cobrar muito, ele, além disso, ele cobra o outro, né? Porque ele acha que todo mundo tem que ser como ele é. Então, de maneira mais geral, primeiro vamos entender se nós precisamos entender a questão do perfeccionismo, as características centrais, assim. Depois a gente vai desmembrando. Uma delas é a centralização. Então, uma pessoa perfeccionista, ela costuma fazer as coisas apenas ao seu modo. E na percepção dela, somente ela sabe fazer. Ninguém mais do que ela sabe fazer daquele jeito. Então, exemplos de situações no trabalho, você é aquela pessoa, o perfeccionista é aquela pessoa que tem dificuldade em delegar tarefas, em compartilhar tarefas, no âmbito, às vezes, da casa espírita, uma determinada tarefa, só eu sei colocar o cafezinho da água fluidificada do jeito que deve ser. Então, só eu posso fazer aquilo, eu não delego, eu não permito que outra pessoa possa fazer no meu lugar, porque outra pessoa não vai fazer do jeito que eu quero, do jeito que realmente vai ser. Um outro ponto, além da... então, o perfeccionista é a pessoa que não tem confiança nos outros, né? Ele não tem confiança nos outros. Um outro aspecto é a questão da, como a gente falou aí, da desconfiança. E aí, além de ter a desconfiança na realização do trabalho por outra pessoa, ele desconfia dele mesmo. Ele sempre acha que precisa sempre de um algo a mais. Será que está bom? Então, essa busca de uma qualidade inatingível, na maioria das vezes, traz bastante angústia, né? Embora muitas vezes, na maioria das vezes, o perfeccionista não perceba isso. Ele nunca está satisfeito, sempre pode melhorar alguma coisa, se melhorar entre aspas, nunca está bom, ele nunca está satisfeito, não está legal aqui, eu acho que eu poderia fazer melhor ali. Então, a desconfiança, além dela ser em relação aos outros, ela também em relação a si mesmo. Um outro aspecto, esses 3 aspectos, assim, de maneira geral, depois a gente vai quebrando ele em consequências, é a insegurança. Embora não pareça, né, perfeccionismo sempre buscando a perfeição, mas é uma pessoa muito insegura, e daí a necessidade de querer fazer tudo da melhor forma possível. Ele está sempre perguntando aos outros se aquilo está realmente bom, se não dá para melhorar nada. Por mais que você diga que está bom, ele vai achar, não, você está falando isso só para me agradar, será que é bom mesmo? Para mim ainda não está como eu gostaria, acho que eu poderia mexer aqui, ali. Então é uma insegurança enorme. E aí, meus queridos, vocês já podem perceber nesse início aí de características, né, pertinentes ao perfeccionismo, o quanto que isso é nocivo, quanto para a nossa saúde física, psicológica e espiritual, né? Porque se eu tenho essa mania de querer tudo perfeito, os obsessores, aqueles que querem ver a nossa derrocada, se aproveitam dessa nossa fraqueza e potencializam isso. Eles não criam o perfeccionismo, tá? Eles se aproveitam dessa fraqueza, né? E aí eles potencializam
né? Ah, será que aquele trabalho que você fez, acho que dá para mexer mais um pouquinho, durma um pouco mais tarde hoje, vai valer a pena. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Boa noite, Cláudia Célia, boa noite, Maria das Graças. Então, ver esses três aspectos centrais que estão presentes: a centralização, a desconfiança e a insegurança. Mas aí, no início da nossa discussão, eu falei que a gente confunde perfeccionismo com a perfeição, a que fala lá os espíritos. Então, só para a gente relembrar o que os espíritos falam de perfeição, porque o perfeccionista acha que ele vai atingir a perfeição nessa existência, né? Ele acha que ele vai ser o 100%. Então, na resposta da questão do Livro dos Espíritos 132, quando Kardec pergunta acerca do objetivo, né, da reencarnação, os espíritos dizem que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Beleza. A encarnação tem esse propósito. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, existem todas as vicissitudes da vida corporal, e a encarnação tem o fim de fazer-nos chegar à perfeição, mas é nessa existência que nós vamos chegar à perfeição. E olha um trecho da resposta 192, da pergunta 192 do Livro dos Espíritos. O que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem que passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescência, e daí por diante. Então, vê que os espíritos e Kardec aí fala que são etapas durante várias reencarnações para que nós possamos atingir a perfeição relativa, a perfeição ao qual nós podemos chegar, não é a perfeição divina. E dentro disso a gente acha que nessa existência toda a gente vai conseguir isso, né? Ser perfeito, é o que os espíritos falam. Longe estamos da perfeição. E ainda tem o fato de que o que nós achamos que é perfeição não é muito bem assim, mas vou deixar isso para o final. Agora vamos ver algumas características mais pontuais. Antes, tem aqui um outro trecho de Kardec, a questão 561, ele diz o seguinte: é o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte. Então, é uma etapa de aprendizado, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, e aí nós vamos gradativamente aprendendo aí nessa grande escalada. Claro que uns vão mais rápido, os outros mais lento. Esse rápido e lento aí bem relativo, tá? Bota encarnação aí em relação a isso, essa questão da gente chegar à nossa perfeição, a que podemos almejar, né? Nós fomos criados perfectíveis, né? Jesus já chegou nesse estágio, embora no seu inferno, as entrelinhas, né? Jesus fala que mesmo entre os espíritos puros, existem os responsáveis pelos planetas, pelas galáxias, pelos universos, e eles estão sempre aprendendo, sempre crescendo, né? Crescimento aí quase infinito. E aí, no início, nós falamos de características gerais, né,
uma pessoa que é perfeccionista. Então, a centralização, uma pessoa centralizadora, insegura, e não tem confiança, né? É desconfiada, é uma pessoa muito desconfiada, inclusive de si mesmo. E aí, fazendo as pesquisas, né, em outras obras, inclusive no livro do Hamed, né, que é a publicadora Boa Nova, há algumas características, aí entrando mais em detalhes, de comportamentos aí que denotam um sinal de alerta, né? Sinal de alerta no sentido de que não é preciso ter todos esses comportamentos, até porque são vários, divergem, mas se tivermos alguns, a gente precisa rever a nossa conduta, que foi como aconteceu comigo, né? Por exemplo, a gente fala dessa questão de querer fazer as coisas da melhor forma possível. No meu entendimento, eu achava que eu era apenas responsável, né? Responsável, queria tudo certinho, mas o perfeccionismo já estava presente em mim. Mas, enfim, vamos ver aqui as características gerais. São várias aqui, dezenas, tá? E aí, vamos ver aí se vai ligar o sinal de alerta aí para que a gente possa observar aí nos menores gestos. Uma é a compulsão de fazer as coisas com perfeição. É o que nós já falamos. Então, a gente não quer fazer tudo com perfeição, não respeitando os nossos limites. A gente quer sempre superar os nossos limites, e não é assim. Mas o perfeccionista, ele quer sempre fazer tudo com aquela perfeição que ele acredita que pode alcançar. As tarefas têm que ficar impecáveis e por aí vai. Quando algo ele poderia fazer apenas da melhor forma possível. Tá legal, fiz a palestra aqui, não deu para fazer slide, estou lendo, mas o público está, quem está assistindo a live está entendendo, então, mas o perfeccionista, não deu tempo de fazer live, cheguei da escola, hoje tem que fazer, aí acaba atrasando até a live, porque não fez slide com imagem 3D, coisas assim. Uma outra coisa, né? Vamos ver aí, quem nunca se identificou, obstinação para ordem e limpeza. É uma coisa surreal. Claro que a gente não está aqui fazendo propaganda para deixar as coisas do jeito que quer, né? Não é assim, aquele meme que tem, né, no Facebook, não é minha casa não é desorganizada, eu que dou liberdade para os objetos ficar onde querem. Não é isso. É tudo uma coisa exacerbada. Né, aquela questão de limpeza, de ficar limpando várias vezes, de ordem, né? Se você mexer na posição da caneta, mudá-la de lugar, o perfeccionista ele já fica incomodado com aquilo, porque está fora do lugar, mexer na posição do livro, da limpeza. Eu já ouvi um relato, que aí também tem a ver com toque, né, com transtorno obsessivo-compulsivo, de que a pessoa ela botava pregadores de uma mesma cor para suas roupas, e pregadores de cores diferentes para a roupa da esposa. É isso mesmo, né? E aí, depois de muito trabalho, ele começou virando toque, isso aí, Ednei, virando esse toque. Mas aí ele conseguiu trabalhar. No início não é fácil, tá? Você se libertar, parece que para quem não tem, pelo menos esse tipo de hábito de separar o pregador, parece algo muito fácil, né? Mas para quem está com aquilo não é algo tão simples, né? Tem aquela pessoa que mexe na gaveta, mexe na posição do lápis, tem que ser tudo bem simétrico, a folha não pode estar dobrada, não pode estar de cabeça para baixo, enfim, acaba se manifestando de outras formas. E acho que, claro, a gente pode perceber ao longo de algumas dessas características que o orgulho está muito presente aí por trás disso, né? O perfeccionismo é uma das manifestações do orgulho. Seguindo aqui, e é óbvio que uma pessoa assim, ela não tem uma paz interior, né? Ansiedade de fazer ou resolver as coisas de forma imediata. Então, há coisas que não necessariamente a gente precisa fazer naquele momento, a gente pode dividir durante a semana, fazer no outro momento, numa outra hora. O perfeccionista ele quer fazer tudo naquele momento, naquela hora. Eu já passei por isso, passei umas férias aí trabalhando, prevendo já o que eu ia dar aula durante o ano,
né? Coisa de louco, depois é que eu me dei conta, depois de muito trabalho, ajuda. Acabou que tudo que eu preparei foi em vão, porque houve uma mudança lá de negócio de turma, então acabou não adiantando nada, mas o perfeccionista é isso, ele leva muito ao pé da letra, na pior forma possível, aquele ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Que ele leva para o lado do desvio, né? Essa questão desse ditado para o lado ruim, né? Então, ele fica fazendo tudo naquele dia, e aí, não, no dia seguinte eu descanso. Não, no dia seguinte ele quer fazer as coisas do dia seguinte, tudo ontem. Então, há uma grande ansiedade, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. O perfeccionista é alguém muito inquieto, muito inseguro, né? Uma outra coisa, tendência em classificar tudo que existe em extremos opostos. Uma pessoa muito rígida. É moral, não é moral, é feio, é bonito, é certo, é errado. É uma pessoa muito intransigente, muito rigorosa, não tem meio termo, não tem bom senso, são coisas bem extremas, é tudo ou nada. Ele é um disciplinador intransigente, é um reformador inflexível. Você imagina conviver com uma pessoa assim, imagina os familiares, né? Lembrando que aqui não necessariamente o perfeccionista tem todas essas características, mas essas características estão presentes em uma ou outra situação. Quando na realidade, quando o ser mais perfeito ele vai se tornando, menos rigoroso ele se torna, né? Principalmente com o próximo. Confunde-se muito com o organizado, perfeccionista. Assim, Dilene, eu acreditava que eu era responsável, né? Organizado, mas no meu caso era o perfeccionismo, sim. Né? Não é dizer que a gente tem que ser desorganizado, não, mas há todo um exagero. E aí, quando na realidade uma pessoa, quanto mais próxima da perfeição ela vai se aproximando, menos rigorosa ela se torna para com os outros, né? Você vê os espíritos superiores, né? Se eles são intransigentes com nós, eles são extremamente benévolos, né? Impressionante, né? As burradas que nós cometemos, eles sempre ali predispostos a nos orientar, né? A questão do rigor, dessa inflexibilidade, é coisa de espírito ainda inferior. Outra característica, considerar a única pessoa capaz de realizar as coisas, que é aquela questão da centralização, só eu posso fazer, fulano não pode fazer isso para mim, porque não vai fazer do jeito que eu quero. Né? Então, aquela coisa bem centralizadora, e é claro que é desgastante, né? Você centraliza tudo em você, né? Está sempre com a razão, né? É difícil você aceitar a opinião do outro, é sempre você que está com a razão. Você acredita ser um herói, né? Tem vários poderes, consegue fazer várias coisas, não querendo reconhecer os seus pontos fracos, as suas dificuldades, né? Presentes. Então, a gente acha que pode fazer tudo, está em todo lugar ao mesmo tempo, quando a gente sabe que as coisas não são assim, né? Não temos o controle de nada, né? Está aí a pandemia para mostrar para a gente. Às vezes a gente se prepara para fazer, como foi essa questão dessa live aí, que eu ia fazer no mês passado, me preparei todo, o que eu estou falando aqui já estava tudo preparado, fiquei sem internet do dia, então, e aí? Entrar em desespero? Não, comuniquei, e a vida segue, fazem outra oportunidade. É uma coisa que está além da minha capacidade de controle. E a vida é assim, só que nós, pelo nosso egoísmo, nosso orgulho, trazido aí de várias reencarnações em que fizemos muito uso disso, né, de ter o poder nas nossas mãos, a gente quer continuar tendo controle das coisas, só que as coisas não são assim. Quanto mais preza a matéria, é mais difícil se libertar dessa perfeição, com certeza, né? Prezar muito a matéria, as coisas materiais, satisfazer isso, a gente acaba se distanciando, né, de toda a orientação que os espíritos dão e do que é realmente a busca dessa perfeição. Uma outra coisa é que o perfeccionista ele trabalha sem interrupção. O trabalho é o lazer dele, mas esse lazer entre aspas, tá? Ele
fica trabalhando, é o lazer dele. Ele se obriga sempre, se constrange sempre a fazer algo, ele se impõe isso. Sempre ele se impondo. Trabalhar, 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 porque ele tem muita dificuldade de relaxar, e aí ele se prende muito às obrigações. É como uma espécie de fuga, né? Então, é um trabalho incessante, né? E é realmente isso que acontece mesmo, né? Você trabalha, trabalha, não tem tempo para lazer, nunca tem tempo para nada, você tem sempre coisa para fazer, e o perfeccionista tem muito isso, né? É o seu lazer preferido aí no sentido figurado da situação. Uma característica é o pavor de cometer erros, porque se o perfeccionista é alguém bem flexível com os outros, ele também é consigo mesmo. Então ele tem pavor de cometer erros, e quando ele comete, entende que comete, ele se culpa muito. A pessoa que mais repreende o perfeccionista é ele mesmo. Ele não se permite errar. E quando ele entende que cometeu algum erro, vem a culpa, e aí todo um abatimento moral. Boa noite, Maria Carmen. Porque ele se baseia em regras rígidas, normas sociais rígidas. Então, como ele comete alguma situação, uma gafe, por exemplo, ele fica extremamente aborrecido com ele mesmo, se culpando. Então, esse rigor que ele aplica aos outros, ele primeiro aplica a si mesmo. A gente viu que ele é uma pessoa muito segura. E o que isso ocasiona? A necessidade de receber elogios, de manifestação da estima alheia. Ele busca constantemente o esforço de ser o melhor. Não é ser melhor, ser o melhor. Então, ele sempre está buscando o reconhecimento alheio, buscando receber elogio para confirmar a opinião que ele já tem com relação a si mesmo. E aí, isso gera também o quê? A competição. Ele está sempre competindo com o outro, ele vê o outro como um adversário. Não, por que aquele colega de trabalho recebeu uma promoção, recebeu esse elogio e eu não? Como assim? Então, gera muita competição. E quando aparecem as circunstâncias de aprendizado, ele não aproveita isso como um crescimento, e sim como uma oportunidade de provar que ele é ainda mais perfeito, nessa perfeição, entre aspas. E essa necessidade de ele se tornar superior despende muito de energia emocional, né? O espírito vai se degradando emocionalmente, não se dá conta disso, né? Porque o primeiro passo é se dar conta disso. Se as outras pessoas falam, ele acha que é besteira, que as pessoas estão com inveja. Então, é muito difícil, né? Esse perceber o quão nocivo é todas essas atitudes que o perfeccionismo acaba gerando. Ele julga-se superior, né? Acho que isso é algo que é bem óbvio, né? Então, muitas vezes é uma pessoa bem arrogante, desdém sobre os outros, que não tem uma conduta de acordo com os seus padrões, que considera melhores. Ele fica se desculpando constantemente, né, com os outros, porque ele não podia ter errado, mas ele, ao mesmo tempo, também ele fica tentando sempre encontrar justificativa para os seus erros, dada essa dificuldade que ele tem de lidar com a culpa, né? Então, ele tenta sempre terceirizar a questão da culpabilidade. É muito difícil ele reconhecer os erros, e isso fica muito difícil da gente trabalhar isso, transformar, se a gente não reconhece os nossos erros, as nossas dificuldades. O perfeccionista também, ele dramatiza muitos problemas e os conflitos, né? Tudo é ampliado. Hoje eu não consegui terminar o trabalho porque minha internet estava ruim. Hoje eu acabei digitando algo errado no slide, a aula não saiu do jeito que eu queria. Meu Deus, que dificuldade para eu fazer essas coisas. Ó vida, ó azar, lembrando aquele personagem Hanna-Barbera, né? Hip Hard, né? Tinha um que era sempre otimista para cima,
e o outro era sempre pessimista, então ele acaba dramatizando problemas, conflitos, gera problemas que não existem, né, fruto dessa necessidade de buscar perfeição em tudo, né, quando na realidade é importante a gente se descontrolar de vez em quando, e esse se descontrolar é no bom sentido, deixar as coisas acontecerem naturalmente, né? Rir, brincar, perceber que cometeu um deslize, enfim, se sentir leve, se descontrolar, né? Quer dizer, como se a gente tivesse controle de tudo, mas ter isso em mente, deixar as coisas fluírem, né? Hoje não deu para fazer isso, então faça amanhã. Poxa, hoje eu não falei legal com a pessoa, no dia seguinte pede desculpa, mas sem essa culpabilidade. Ah, esse trabalho que eu fiz não poderia ter feito melhor. Não, mas o que eu fiz já está bom, atendeu a expectativa, usa o tempo que sobrou, vai buscar um lazer, né? O perfeccionista ele dificilmente busca um lazer, um entretenimento com a família, com a companheira, com o companheiro, né, com os amigos, esquecer um pouco, né, se desprender dessas coisas materiais aí, como a Dilene colocou, a questão de fazer uma leitura edificante, da prece, né, um programa legal que o eleve, enfim, coisas que são importantes para o nosso crescimento, né? Tanto que os espíritos, está lá no livro dos espíritos, não censuram que nós procuremos o bem-estar, só que desde que não seja à custa de outros e que nem comprometa a nossa saúde. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, que a gente não tem o controle, né, de tudo ou de quase nada, né? Então, precisamos deixar que as coisas aconteçam, né, que elas façamos o que a gente pode fazer sem exageros, mas sabemos que os imprevistos vão acontecer, que muitas das vezes as coisas não vão sair como a gente gostaria, e a partir do momento que a gente começa a trabalhar a perfeição, a gente percebe que essa frase que não saiu do jeito que eu gostaria, essa frase vai começando a não ser tão frequente, porque você começa a mudar a sua percepção acerca das tarefas que você faz, das coisas que você fala, porque você não fica tão rigoroso com relação a si mesmo. E uma última característica aqui colocada, que pode aparecer, é a dificuldade em mudar de ideias, né? O perfeccionista é uma pessoa muito resistente a mudanças, a ideias, a conceitos novos, dada essa sua inflexibilidade, esse seu rigor, esse fato de achar que sempre é o que ele pensa que está o correto, o que pensa é o que está dando certo. Então, o perfeccionista ele tem muita dificuldade para perceber essas questões de necessidade de mudança. A gente está aí no contexto aí de aulas híbridas, aulas online, novas tecnologias, e houve uma necessidade dos professores se reinventar, querendo ou não, modificar, atrair mais o aluno online, entendendo o contexto, né? Há professores que botam um determinado horário online, né? Alunos de escola pública, e se passar 1 minuto daquele horário, o aluno não confirmar que entregou aquilo, ele já não recebe mais o trabalho, quando a gente sabe que a internet ela oscila muito, cai a conexão, às vezes em casa tem outros contratempos, né? Então, é necessidade da mudança. E cada vez mais os professores vão ter que se adaptar a uma nova realidade. Só que tem pessoas que ainda têm essa dificuldade em outras áreas também, enfim, na dinâmica administrativa, onde quer que seja, de concepções, de conceitos novos. Kardec era uma pessoa aberta aos conceitos novos. Se ele não fosse uma pessoa aberta, jamais teria codificado a doutrina espírita, né? Porque ele foi lá, mesas girantes, vou ver o que é. Se fosse uma pessoa fechada, perfeccionista, isso não existe, se é balela, nem vou ver, perder meu tempo. Então, aberto ao novo, a investigar, não necessariamente aceitar, mas procurar entender, rever,
ser uma pessoa mais flexível, porque é muito doloroso você ser inflexível, né? É um transtorno muito grande, embora às vezes a gente não queira se dar conta disso. Uma outra coisa que acontece muito com os perfeccionismo é que muitas vezes leva uma lentidão superlativa para fazer as coisas. Por quê? Você tem que entregar um relatório para o seu chefe. Se você é perfeccionista, você vai postergar essa entrega, você vai fazer, refazer, cheio de minúcias, detalhes, e aí você vai, com muita lentidão, fazendo esse relatório, quando às vezes é algo que era simples, ou às vezes tem prazo para entregar. Então, o perfeccionista, ele às vezes tem muito essa lentidão, ao passo que uma pessoa que não é perfeccionista, às vezes nem tem uma facilidade no âmbito do intelecto que aquele que é perfeccionista entrega num prazo muito menor e consegue um resultado considerável dentro das suas expectativas, enquanto um perfeccionista às vezes sabe muito, mas compromete a qualidade do seu trabalho, fazendo, refazendo, adia muito entrega de trabalhos ou qualquer etapa, porque ele fica sempre postergando, faz tudo, aí depois destrói, refaz. Os outros sintomas, como a gente já falou aí, a Dilene tocou a questão do toque, acho que é o transtorno obsessivo-compulsivo, ver se está fechado, as coisas têm que estar numa posição simétrica, se coloca o livro de cabeça para baixo na estante, ele fica incomodado, tem que sempre colocar, o pregador tem que ser de uma cor para cada um da casa. Então, coisas que, para quem não tem essa dificuldade, é algo muito estranho, né? Mas para quem, o perfeccionista, aquilo é algo muito normal, dentro de uma normalidade, em que, inclusive, ele estranha que os outros não façam isso, né? Então, a gente vê todo um transtorno que causa essa questão do perfeccionismo. E aí a gente vai ver agora as causas, né? Nessa parte final, as causas, porque a gente viu aqui algo exterior, são as atitudes, mas vamos entender melhor o que se passa no íntimo. A Joana de Ângeles fala muito sobre isso, tem outras observações aqui que eu trouxe, que muita coisa vem das nossas reencarnações passadas, de medo, né? O medo muitas vezes é indefinido e oculto, porque desde muito tempo há a cobrança, né, de ser sempre o melhor, de fazer tudo direitinho, que você é pautado naquilo que você faz de forma exterior, no que você desempenha. Hoje, no Japão, por exemplo, isso atualmente, tá? Há um grande índice de jovens suicidas por causa da questão da pressão para ter sempre os melhores resultados, as notas lá em cima, nos colégios. Há muita pressão em relação a isso, e muitos jovens sucumbem diante dessa pressão, essa exigência aí de sempre 10, 9. Então, no Japão, há um grande índice de suicídios movidos por essa cobrança, mas que vem também do passado, né, de reencarnações passadas, que a gente era pautado pelo desempenho que a gente fazia, e quando a gente não cumpria, a gente era rebaixado. A pessoa saudável, ela controla a sua vida. O perfeccionista, ele é controlado pela sua obstinação, pertinaz, então ele não tem o controle da sua vida. Então, e aí isso fica no nosso inconsciente, e a gente vem para essa reencarnação com essa necessidade de sempre atender às expectativas. É uma frase muito comum, mas que pode ter efeitos nocivos, com relação também à educação na infância, quando fala assim: se você não tirar boa nota, não fizer tudo certinho, papai e mamãe não vão gostar mais de você. A gente talvez não tenha noção do impacto
impacto que isso pode ter naquela criança, ou melhor dizendo, naquele espírito que está em forma de criança, na cobrança que ele acaba assumindo essa necessidade de sempre fazer tudo de acordo com o que os outros, porque na infância ele cresceu no sentido de que se não fizer as coisas do jeito que os outros querem, não vão gostar dele. Então isso tem efeitos danosos, em boa parte, salvo se o espírito, como Kardec diz, tiver uma força moral muito grande para resistir a isso. Mas no mundo de provas e expiações, isso não é tão frequente, na realidade é a exceção, né? Então, são vozes do passado que, seja nessa encarnação ou no passado, ficam ecoando ali no inconsciente essa necessidade de... Eu tive uma aluna que ela deu mostra de um comportamento assim, perfeccionista, não sei o que gerou, se era no íntimo dela ou a educação dela, porque era excelente aluna, e eu entreguei para ela uma prova, e ela tinha tirado 9, né, uma prova de matemática, e ela ficou extremamente frustrada, irritada, não queria nem falar com as amigas. Eu falei, mas por quê? Uma nota excelente como essa, em matemática, tem gente que comemora tirando 5, 3, faz churrasco e tudo, ela tirou 9, aí eu conversei com ela de que uma nota excelente, que, claro, ela quer gabaritar, buscar fazer melhor, mas sem se cobrar tanto, né? Ver o que errou, foi um deslize, mas não se cobrar tanto, não fazer com que isso mudasse o ânimo dela, né? Eu não sei se isso movido por uma cobrança em casa ou ela mesma se cobrando, né? Então, são coisas que nos pequenos detalhes vão aparecendo, né? Então, naquele momento eu conversei, não sei como é que ela está hoje, né? Não dou mais aula para ela, mas foi um momento ali que eu achei importante conversar de forma rápida, né? Você tem 40 alunos em sala, foi antes da pandemia, então não dá para você, até para não ser muito invasivo, né? E ela parou, ficou pensando assim, mas assim, é algo que está muito presente, né? A cobrança, cobrar a si mesmo a perfeição que não existe, né? Que aí tem o medo, a insegurança sempre por trás disso. E aí, como é que a gente pode, né, agora, na parte final, buscar soluções a respeito disso? Antes, é bom lembrar aqui o que seria a perfeição. Aqui se fala, e eu vou trazer Jesus e Kardec falando o que é de fato a perfeição, que não é essa aí buscada pelo perfeccionista. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, olha o capítulo, Sede Perfeitos. É que muitas pessoas se pegam somente ao final de uma passagem aqui que está no Evangelho de Mateus. O pessoal pega só esse finalzinho aqui. O pessoal que diga algumas pessoas que eu já ouvi, tá? Sede, pois, vós outros perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, Jesus falou que a gente tem que ser perfeito. Então, nós temos que buscar, assim, sempre o melhor, né? É um sofisma usado por muitos perfeccionistas, tá? Sofisma é um argumento falso, tá? A grosso modo aqui, dando uma de filósofo. Mas, olha, vamos ler a passagem no contexto, vamos ler as passagens anteriores sobre o que Jesus estava falando e depois um pequeno comentário de Kardec acerca dessa passagem. É o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 46 e 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa terias disso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Agora sim, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, Jesus está falando aqui dentro do contexto bem mais amplo
do amai os inimigos. E olha o que Kardec fala comentando essa passagem. Aquelas palavras, essa que eu acabei de ler, que está no Evangelho de Mateus, Kardec diz: devem, pois, ser entendidas no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Boa noite, Shirley. Em que consiste essa perfeição? Porque Jesus ali falou numa perfeição de acordo com a linguagem ali, daquela época, ao que eles entendiam. Então ele fez essa analogia aí, perfeito como vosso Pai. E aí, em que consiste essa perfeição? Agora que Kardec fala. Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra desse modo que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Ou seja, esse perfeccionismo, ele ama o seu inimigo, ora por ele, fazem o bem, é isso que é a perfeição, ou, em suma, a prática da caridade na sua mais plena acepção. Né? Então, a pessoa, quanto mais ela vai se aproximando da perfeição, mais caridosa ela é para com o outro e, obviamente, para consigo mesmo. Então, é essa perfeição. É isso que Jesus nos diz quando sede perfeitos como vosso Pai celestial. E não nesse sentido deturpado em que nós queremos nos prender às coisas materiais quando nós somos egoístas, orgulhosos, julgamos os outros, queremos impor a nossa ideia aos outros, queremos que tudo saia do nosso jeito, e a caridade conosco mesmo, né? Não pensamos no nosso corpo físico, na nossa saúde mental. Então, é nesse sentido que Jesus fala na busca da perfeição. Né? Então, Kardec nos deixa muito claro em relação a isso. Obrigado aí, Shirley. Prazer aí estar com você estar no estudo. E aí, como é que a gente pode perceber? Bem, se você, assim como eu, se identificou com algumas características, né, é importante, obviamente, que, primeiro, antes de tudo, é fazer o autoconhecimento, aquela questão clássica, 919, de Santo Agostinho, investigar-se, e aí esse investigar desprovido de preconceitos, de ideias preconcebidas, né? Se despir mesmo, investigar se de alguma maneira atitudes que denotem essa busca de uma imperfeição que é inatingível está presente nos seus atos e nas suas atitudes para consigo mesmo e para com o próximo. Porque só a partir disso que a gente vai poder começar a transformar isso, caso a gente perceba que existe, e aí começar esse trabalho de mudança de uma forma gradativa, porque, claro, que a prece ajuda para a gente pedir ajuda aos nossos amigos espirituais, a leitura edificante, dedicar aquele tempo para a leitura. No caso, a gente agora está distante, mas a casa espírita, assistir uma palestra. E, é claro, não podemos deixar de buscar ajuda também no âmbito especializado, quando nós percebermos que somos incapazes de, por conta própria, buscar, conseguimos nos desvencilhar do perfeccionismo. Então, psicólogos, terapeutas, temos aí o Carlos Assis, psicólogos, tem na Rádio Janeiro Valdini, enfim, buscar ajuda, porque essas pessoas vão nos ajudar a mudar, né, a falar para você, olha, você não é organizado, você é perfeccionista. Eles vão falar para você na sua frente de forma clara, não no sentido de te rebaixar, mas no sentido de começar essa terapia, esse tratamento. Então, mas antes de tudo é importante a gente fazer uma autoanálise para poder mudar. A mudança no início não é fácil, né? Você imagina alguém preso a um vício durante muito tempo se libertar desse vício,
né? Vão ter recaídas, eu ainda hoje tenho algumas recaídas, mas com certeza, em vista do que eu já tive, estou bem melhor, e hoje o fato de eu ter consciência disso me amplia a vista. Eu tenho hoje olhos de ver, né, em que eu possa perceber quando eu estou extrapolando. Às vezes falta aquela vontade realmente em sair daquela situação. Tá legal, meus amigos? Então vamos dar por encerrado aqui essas nossas reflexões. Eu vou procurar em outras oportunidades, quando eu me escalar, né, trazer mais desse tema aí, dessa proposta de conflitos existenciais, que foi inspirado no livro da Joana de Anjos, que tem esse título, embora nesse livro não tenha o capítulo sobre perfeccionismo. Ela fala no outro livro, O Despertar do Espírito, ela tem 2 parágrafos sobre perfeccionismo, mas é um livro que trata de vários conflitos que nós temos, e que é importante que a gente converse, né, já que o Espiritismo, né, é o Consolador prometido. Então, é claro que é importante a gente saber reencarnação, perispírito, a mediunidade, sim, mas no momento agora também estão precisando muito de consolo, até porque também temos os outros estudos da casa, muito bem feitos pelo nosso amigo Hugo, né, nas segundas e terças-feiras, em que tem o estudo do Livro dos Espíritos, tem o culto do Evangelho. Então, na sexta-feira, a gente procura diversificar bem os temas, mas principalmente buscando temas que nos tragam consolação, conforto, informação, para que a gente possa superar as nossas dificuldades. Tá legal? Muito obrigado aí a todos, tá? Olá, Wanda, muito obrigado. Vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento. Tá legal? Vamos lá. Mestre amado, amigos espirituais, obrigado pela oportunidade de realizarmos mais um estudo hoje, e que possamos ter apreendido mais um pouco do teu Evangelho, a necessidade de fazermos a nossa transformação moral, o nosso autoconhecimento, para saber o que precisamos melhorar, sabedores que a natureza não dá saltos, que é um trabalho gradativo, que possamos fazer da forma mais tranquila possível, sabedores de que somos capazes, sim, de superar as nossas dificuldades, que elas existem, são inerentes ainda à nossa natureza, mas que não devemos nos abalar diante disso, e sim buscar transformá-las. Pedimos, então, permissão para darmos por encerrado o nosso estudo de hoje. Muito obrigado, e que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, muito obrigado aí pela participação de vocês. Desejo a todos uma boa noite e um bom final de semana. Tá legal? Tchau.